Primeiro, é uma grata satisfação para nós estarmos aqui, tá? Nós não nos colocamos como palestrantes. Na verdade, essa questão de falar junto aos centros, ela surgiu num trabalho, até onde eu conheci a Diana, num centro espírita, e lá não tinha, num primeiro momento, pessoas que falassem, ajudassem no Evangelho. Depois começou a montar um grupo, e desse grupo a gente começou a falar, algumas pessoas foram se afastando, e eu acabei ficando sozinho, fazendo o comentário do Evangelho. A época era às segundas-feiras, depois eu tive atividades e não pude mais ficar às segundas e passei aos domingos. Então, desse retorno de comentário, a gente está com 10 anos ajudando no comentário do Evangelho. A gente também não prepara, até eu estava conversando isso com relação à metodologia, lá, até no Paz e Bem, semana passada, que a gente teve a oportunidade de falar lá, porque, em verdade, aqui a gente está com a intenção muito sincera de apenas ser um médium, porque todos nós somos meios, né, de alguma forma. Então, se puderem, né, os bons espíritos, com a boa vontade que a gente tem, nos inspirarem com as coisas que nós costumamos estudar para nos aprimorarmos, esse é o objetivo. Então, é por isso que eu digo, eu chego lá no centro, eu não preparo o Evangelho, eu faço a leitura do Evangelho e comento o Evangelho. Tá? E como o meu dia a dia, né, há anos, por ser uma pessoa extremamente imperfeita, mas que não é satisfeita com a imperfeição que tem, eu tento suprir as lacunas das minhas ansiedades, dos meus vazios, das minhas inquietações, das minhas angústias. Eu busco a serenidade com os textos espíritas, quando não estou com muita disponibilidade para leitura. Eu pego as palestras, converto essas palestras em MP3, então eu não sei nem quantas palestras eu já ouvi e já assisti, nem os livros que eu já li, enfim, eu vou lendo e pensando, e enfim, né, a vida inteira, desde que eu conheci a doutrina espírita, é tentar aplicar tudo que eu vejo, aplicar a doutrina espírita e tentando ser uma pessoa melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter uma perspectiva de querer ser mais do que ninguém, né? Tem um psicólogo, tem uma linha que ele fala, era o Adler, né? Diz que o que movimenta as pessoas é a busca, dizem, né, pelo poder. Então tem o que busca o sucesso e tem o que busca a superioridade. Ele diz que buscar o sucesso é normal, mas aquele que busca a superioridade, ele tem algum desvio. Por quê? Porque ele fica querendo ser maior do que os outros todo o tempo, e você nunca vai conseguir isso, né? Então, de antemão, a gente começa aqui essa reflexão. Então, quando eu vi aqui o cego e essas passagens, um dos palestrantes que eu lembrei, eu vou tentar aqui ser um facilitador das coisas que eu já vi, né? E um dos palestrantes que eu já ouvi, esse sim, ele prepara as palestras, e são palestras belíssimas e precisam de slides, inclusive, né? Por quê? Porque ele é um estudioso, ele frequentou, por exemplo, o judaísmo, conhece e é um dos tradutores de temas da Bíblia, que é o Severino Celestino. Então, o Severino Celestino não dá nem para falar. Então, vou começar aqui falando, porque é um dos autores palestrantes que eu acho mais fantásticos, de ótima dicção, de uma boa compreensão, e que anda muito na Terra Santa. Ele tem uns parceiros que com as pessoas, você nem sei ainda vai. Severino é dentista e professor, então ele foi religioso muito tempo, quase padre, depois conheceu o espiritismo, depois passou um tempo frequentando com amigos no judaísmo e fez algumas traduções. Eu tenho uns 3 a 4 livros do Severino Celestino e vi as palestras que eu já encontrei, tinha até um programa pequeno. Então, por que eu vou começar com o Severino Celestino? Porque aqui é aprendendo com as curas. E tem um momento muito interessante que o Severino faz uma diferença entre provas e expiações. Porque quando um cego é curado, as pessoas falavam que ele era cego de nascença. Tinha um caso de um cego, o cego era cego de nascença. E perguntam, né, por que ele é cego? É porque é como se fosse uma punição aos pais? É uma punição a alguma coisa que ele fez? Que o Severino também adere no que ele entende de judaísmo, que Jesus, e para os judeus, não se discute a questão da reencarnação, porque para eles é pacífico. Isso é uma coisa que a gente nem discute, é pacífico. Tanto que pergunto, você é Elias? Para o judeu é pacífico, de que há uma sucessão de vidas, né? Por isso que se pergunta, né? E há essa questão da vida. Então, diz que
Tanto, é uma das provas que ele encontra na Bíblia, né? O Severino fica tentando justificar o espiritismo dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele passou muito tempo lutando contra a noção espírita, porque ele era um católico fervoroso e dentro da ideia católica pura, ele sem querer divergir, mas ele sentia que estava errando. Ele dizia que tinha, porque ele é médium de trabalho de comunicação ostensiva, então ele estava tendo alguns distúrbios maiores, e o Severino Celestino ia ao padre, se confessava e dizia: eu errei, porque eu vim para a missa, mas eu não consegui me sentir pleno na igreja, e fui lá naquele canto lá, que é o canto que ele achava que era errado, era um centro espírita. Então o Severino, como vários, eu acho que se duvidar, talvez quase todos os espíritas, passam por vazios, por questionamentos internos. E eu vim a conversar hoje, inclusive, com a Érica a respeito disso, com relação a que, de fato, como diz o livro dos Espíritos, esse é um planeta de espíritos imperfeitos, dentro da classificação lá no livro dos Espíritos. Todo mundo tem algum tipo de problema. Quem não tem, quem ainda não viu, verá. É por isso que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Então o Severino estava lá, na dor dele, vivendo a vida dele, né, com a profissão dele, com a escolha religiosa dele, com a decisão, inclusive celibatária, e para seguir o seminário, mas ele sentia um vazio, ele começou a sentir distorções, se sentia mal, não conseguia dormir, e aí ele encontrou essa resposta, depois de ter recebido um evangelho segundo o Espiritismo, e começou a ler, e começou a frequentar, e lá ele se sentia bem, começou a se sair bem. E nessas dúvidas, o Severino, querendo não negar a Deus pela fé que ele tem em Deus, que a gente conhece, até a gente conhece, ele ficou tentando encontrar o Espiritismo na Bíblia, e exatamente onde ele negava, ele começou a encontrar. Então, uma das coisas que ele começa a dizer, que o judeu, e foi conhecer a religião dos judeus e tal, e uma das coisas que ele começa a falar exatamente, né, que no caso das curas, é um momento em que você vê, quando os judeus perguntam uma doença, uma enfermidade muito grande, por exemplo, um tipo de deficiência de nascença, né, uma cegueira de nascença, uma paralisia completa, né, então ele começa a observar e fazer esse tipo de divisão. E os judeus que acompanharam o Cristo fazem essas perguntas, né? Olha, por que ele é assim, né? Aquela ideia, não era uma ideia que o Severino percebe nos textos bíblicos, que tinha a ver com aqui se faz, aqui se paga. Ele dizia, tem coisas que a gente não paga aqui. Tanto que as pessoas, quando viram o cego ser curado, perguntaram primeiro, por que ele nasceu cego? Porque para ele seria uma punição de Deus. Como foi a punição no Antigo Testamento, quando se fala das pragas, como foi a punição que Saul teve várias vezes, porque não tinha paciência de esperar o profeta voltar com as palavras do Cristo, como foi a punição que Davi recebeu, como foi a punição que Salomão recebeu. Esses estavam numa área do aqui se faz, aqui se paga. Ele disse para ele, olha Saul, cansei. O profeta olha para Saul e diz, cansei, no livro de 1 Reis. Você não tem paciência para esperar pelo Senhor, que te colocou no lugar que você está para juntar as 12 tribos de Judá. Mas, te digo, da tua linhagem não vai sair o teu sucessor. Pronto, aqui se faz, aqui se paga. Mas no caso do cego, no caso de João Batista, que perguntava se ele era Elias, né? Eles perguntam se aquela pessoa, como é de nascimento, com aquele tipo de dom, ou com aquele tipo de problema, né? No caso de João Batista, dom. No caso do cego, problema. Se aquilo tinha a ver com algum ato passado, primeiro pelos pais, ou dele, em outro momento. E aí é interessante que diz o texto evangélico, que ele não estava ali para espiar. Não fala a palavra espiar, mas diz, não é porque ele fez nada, não é porque os pais deles fizeram nada,
Ele está aqui para provar a minha grandeza. Aí o Severino diz, está vendo? São diferentes provas e expiações. Por quê? Porque a depender do nível do espírito, ele pode ter um nível em que, quando fizerem o balanço da programação, e quem lê o livro Ação e Reação do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, vai ver o espírito voltando dizendo 70, 30, 10. Quem já viu o livro Ação e Reação? Não é isso? Porque 10% do que tinha sido programado não conseguiu, né? 90% conseguiu 10%. É por isso que espírita acredita em programação, mas não acredita em destino. Porque se fosse destino, era como o Édipo Rei. Esse aqui é aquele que vai matar o pai e casar com a mãe. E no final ele mata o pai e casa com a mãe. Na programação não, há uma programação para o amadurecimento diante das deficiências de cada um e de acordo com o seu livre-arbítrio. Nós vamos atendendo ou não, porque Deus é misericordioso. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Então, aí vem a questão. Se você tem um nível espiritual elevado, como diz lá no Homem-Aranha, por trás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Está no ponto para ser provado. Aí a questão do cérebro. Se você ainda não tem esse nível de percepção tão alto, vai começar a passar apenas pelas expiações. Questões mais próximas, vai fazendo, vai respondendo, vai fazendo, vai respondendo para ver se não enche demais o banco das dívidas, para que os débitos não fiquem tão altos, ou muito mais altos do que os créditos. Que você chegue no fundo do poço, mas que ainda chegue. Porque para Deus não há casos perdidos. Então, o nível de provas, a gente vê, por exemplo, no livro Renúncia, para quem teve a oportunidade de ler, né? Em Renúncia ela está num nível que não precisaria mais reencarnar. Pelo quantitativo de provas, ela opta por reencarnar mais uma vez. Você diz, não, você ia evoluir, ainda ia, mas em outros planos sem reencarnação. Porque a carne é a certeza da dor. Você ia ter uma coisa mais sublimada. Você já foi tão, já espiou tanto, já foi tão provado, olha as diferenças, que você não precisaria mais desse tipo de dor para crescer. Você já está no nível melhor, ia trabalhar com música do universo. Então, ela diz, não, eu quero voltar. Dizem que o papel do Bezerra de Menezes, né, ao ficar nos trabalhos, né? O próprio Ismael, quando aceita, como diz no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ficar tomando de conta do Brasil. O próprio Cristo, assumindo a governança do planeta Terra, e cada Cristo em cada planeta que existe, para quem leu, por exemplo, A Caminho da Luz, e viu, por exemplo, o livro do Edgar Armand, né, nessa discussão explicando sobre os exilados de Capela e como é que funciona essa questão, né, para esse nível. Então, quando a gente chega nessa lógica aqui de aprendendo com as curas, eu acho que a primeira lição a ser aprendida com as curas é essa: é que não existe acaso, que Deus sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada pessoa, que nenhum cabelo desse está ali sem uma motivação. Estão ali dentro de uma programação que foi pensada pela espiritualidade superior com aquele espírito antes de reencarnar. São uma consequência dos atos, escolhas, de momentos em que ele teve a oportunidade de interagir com os outros. E a partir do momento em que ele tem essa oportunidade de interagir com os outros, a espiritualidade apresenta para ele a oportunidade, quando ele está maduro, mais maduro no plano espiritual, para reencarnar. Como seria essa encarnação? Porque não se chega lá, até onde a gente vê os bons espíritos falando, se ele chega lá, não tem uma sentença já para você. Diz o Chico
numa dessas falas, né, e esses depoimentos que tem sobre o Chico, né, que perguntaram para ele lá no plano espiritual como era, né? Porque chegou uma pessoa um dia e dizendo: Chico, você visita os presídios, Chico, e tal, deve ter um monte de obsessor lá, não é, Chico? Ele disse: não vi, eu vejo muitos são mães. Disse: como? Ele disse: o obsessor, acredito que ele já fez o que ele podia para aquela pessoa chegar até ali, agora a mãe nunca mandou no seu filho. Então, nos presídios, sinceramente, se tem esses obsessores que você está dizendo, na verdade eu vi muitas mães. Tá? As respostas do Chico, né, com as respostas do Emmanuel, elas causam um certo impacto. E aí ele disse que no plano espiritual, quando as pessoas são recebidas, os espíritos desencarnam, e quando a gente chega ao nível, quem lê o Nosso Lar, chega ao nível de entender, de pedir ajuda, de alguma forma, de crer em algo maior do que nós mesmos, do que a nossa ciência limitada, os espíritos ceareiros chegam para nos ajudar imediatamente, com todos os melhores esforços. Tá com fome, é comida, é troca roupa, é um bom quarto, uma boa recepção. Vocês lembram que na casa que o André Luiz foi alojado, que era a casa do Lísios, tinha uma moça que ela era altamente depressiva. A avó dela, que era a mãe do Lísios, não aceitava que ela comesse na mesa, porque ela, com aquele ódio, os fluidos iam passar para o alimento. Não sei se vocês lembram dessa parte. Então quer dizer, olha como ele era bem tratado. E aí o Chico diz que quando você chega lá no plano espiritual, não tem essa sentença não. Ele diz: mas Chico, deve ter um monte de obsessor, gente querendo... Não. Talvez 90% ou mais das pessoas que você magoou, machucou, quando elas chegarem a esse nível no plano espiritual, em uma dessas colônias espirituais, elas já lhe perdoaram, ó, há tempos. Ele disse: então, como é que se desenvolve essa programação, Chico? Que vai chegar às vezes numa doença, Chico, que pode depois culminar com uma cura, Chico. E essa cura vai ter que ter alguma função didática para ensinar alguma coisa. Ele diz assim: você é tão bem tratado, que você fica com vergonha de não poder dar nada em troca. E aí você diz: eu tenho que assumir a minha parte. E começa assim o estudo de uma programação, de uma encarnação. Não é uma sentença. Porque como estava lá no há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus mandou os soldados procurarem o Cristo, e o Cristo do nada apareceu lá no jardim dele, e ele caiu de joelhos chorando. Ele disse: é um momento determinante na sua vida. Você vai me dizer se você vai me seguir agora ou daqui a mais um tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Ele não seguiu naquela hora, foi morrer queimado em Pompeia, com o Vesúvio. Mas na outra encarnação ele era cristão. Ele era um fidalgo decaído cristão. Jesus não tem pressa, porque o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. Porque Jesus nos vê em potência. A potência que nós temos é amor. Então, essa lógica das programações não tem necessariamente a ver com reparações. Tem a ver com a nossa necessidade, no nível evolutivo que nós tivermos chegado, de tentarmos reparar os nossos erros. É uma coisa mais para nós do que para o outro, desde que a gente tenha sinceridade, porque ninguém engana a Deus. Quem engana? Como o Chico falava, o Cristo falava, a questão dos sepulcros caiados. O espírito, ele não pode ser um sepulcro caiado, porque ele só tem contas a prestar a Deus, grosso modo. No primeiro momento, é quem é o maior cobrador, o maior empregador. Não fica pobre, é abundante, mas ele diz sim quando é para dar sim e não quando é para dar um não. Como diz o Emmanuel, o sim
Nem sempre precisa ser o mel. E o não, muitas vezes tem que ser dito, mas ele também não precisa ser um fel. Então é sim e não, mas dentro da sua percepção. Por que a gente fala de percepção? Por que fala de nível evolutivo? Por que fala de um espírito que programou, por exemplo, vir cego? Programa vir passar por uma deficiência. Programa vir num berço de ouro enricar e quebrar depois. Como foi o caso do Gregório no livro Libertação. Para entender o valor das coisas, ele mesmo disse: mas Renato, isso não é um destino? Não é um destino. Sabe por quê? Porque durante toda aquela jornada, que é o que o André Luiz diz, a vida é um rio correndo para o mar. Todo rio tende a água ir para o mar. Todos nós vamos para Deus. Por isso que o Cristo disse, é uma questão de tempo. Mais dia ou menos dia você vem para cá. Mas para vir vai ter altos, baixos, cantos em que está mais assoreado, cantos que tem mais água, cantos que não tem, cantos que tem afluente, enfim. Mas você vai. Você vai. Então, a partir desse momento que tem esse tipo de programação, e não é um destino, por quê? Porque nesse caminho, a cada percalço, a cada problema, ou em cada problema, a depender do seu nível de humildade, maturidade espiritual, de desprendimento, de baixa de egoísmo, de baixa de egocentrismo, nós vamos ter a oportunidade de escolher bem. Como os desenhos animados, né? A gente não acredita em diabo, mas sempre tem um anjinho para um lado e um diabinho para o outro, metaforicamente falando. Porque diabo, diz o Severino Celestino também, etimologicamente quer dizer de dois, é a divisão. Nós nos perdemos na divisão. É quando Jesus estava lá na tempestade andando sobre as águas. Ele disse: como é que o senhor faz isso? Ele disse: vem. Pedro passou pelo que nós passamos todo dia. O que é? Autossabotagem. Vou afundar. Isso não está dizendo que você vai. Né? Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Agora, o nosso nível de fé em Deus é mais baixo do que o nosso nível de fé em nós mesmos. Porque a nossa maior arma e o nosso maior poder, até falei isso domingo, e uma senhora perguntou, eu disse para as pessoas da rua: qual o nosso maior poder? Onde está o maior poder nosso? Eles disseram: em Deus. Eu disse: não, é a nossa escolha. Porque a diferença para cada resultado desse, para o cumprimento de uma programação, é a escolha. Quando você perguntar para alguém que chegou ao fundo do poço numa sarjeta, perguntar por que ele chegou ali, ele vai dizer: por escolhas e atitudes decorrentes das minhas escolhas. E quem chegou ao sucesso, à prosperidade material, pergunta como é que ele chegou ali, ele vai dizer a mesma coisa: por escolhas e ações decorrentes das minhas escolhas. Porque Deus é o grande desenvolvedor. Nós somos os semeadores, os plantadores. Todo dia é dia de plantar. Vai ter o tempo da colheita, mas só prospera se Deus quiser. Aí é outra coisa. Mas como é que vai se a gente não fizer? Como é que o Cristo ia curar, por exemplo, a moça que sangrava há anos e tocou nele no meio da multidão? Se não tivesse uma ação volitiva dela, querendo. Olha aí, falando do papel das curas. Tem que ter um poder nosso, qual é? A escolha, querer. E o resto é fé em Deus. Porque na hora que a gente quiser fraquejar, é como diz a oração da serenidade, né? Concedei, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para alterar as que a gente pode. E sabedoria para distinguir as que a gente pode e as que a gente não pode. Porque nessas horas, numa doença, numa enfermidade grave, num filho que nasce portador de uma doença, já pensou quantos aí com filhos que estão com
cefalia, que nascem com deficiência. Quantos pais hoje, propensos pais que estão optando por não terem filhos, porque tem medo dos filhos serem doentes, porque não vão colocar um filho no mundo desse. Olha, a fé é mais no homem do que em Deus. Aí toma uma escolha desvirtuada, propenso. Mulheres aí chorando para ter filhos e não conseguem, não vinga, gasta dinheiro, não dá certo. E mulheres altamente propensas à maternidade, em um relacionamento sólido, e que não vão porque não acreditam em Deus. Não assumem as suas responsabilidades. Não dizem, seja feita a vossa vontade antes da minha. Então, quando você pensa em papel das curas, tem que pensar ela lá do começo. Primeiro, tem gente que cometeu suicídio e vem com debilidade. Já vi até o Chico falar isso. São todos, nós não temos em nenhum texto espírita regra dizendo, fez assim, acontece assim. Não. Depende da programação. Não sei se vocês conhecem algum, eu desconheço. Todos eles, até para o Kardec, e o Kardec fala muito isso, né? Na sistematização que ele fez na organização de São Luís, para o espírito de verdade, ele diz, cuidado com o espírito de sistema. Que é o espírito de sistema, você ficar usando a sua lógica material e perfeita para entender as coisas espirituais. Cuidado, vocês não têm todas as respostas ainda, vocês não têm maturidade espiritual para isso, vocês estão longe. Calma, um caminho de 1000 passos, você começa pelo primeiro, vocês estão no primeiro. Dizem aí os estudiosos que, eu vi o Haroldo Dutra Dias falando, né, que foi estudar e disseram, né, que quando Cristo reencarnou aqui, ele já tinha reencarnado em galáxias que não existiam mais. E diz o Haroldo, no estudo que ele fez, que uma galáxia dura em torno de 15 bilhões de anos. Então nós somos bebês, né? Por isso Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, somos crianças. Não tem idade não. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. É isso que anima a pessoas como eu a falarem. Por quê? Porque nós estamos tentando aprender constantemente, e aqui não é só dizer assim, eu estou querendo aprender, a prática ela bate a sua porta, porque a angústia que sente no coração aqui não tem idade não, tem? Uma tristeza, uma ansiedade, quem é que nunca sentiu? Quem já sentiu isso? Tem hora? Sempre tem motivo? Então é aí que a gente procura. É aí que a gente se fortalece. Mas diz o Emmanuel, a gente tem que aprender a estudar ensinando. Por isso que eu disse, não venho aqui para dizer verdades. Eu venho aqui diante das minhas dificuldades tentar compartilhar, porque a gente aprende junto. Estava lendo um livro chamado O Poder do Hábito. Ele diz, independência é uma infantilidade. O que não existe isso. Ele diz, o que é poderoso é a interdependência. Como assim? Não existe ser só. Você tem que aprender qual é o seu grupo e se habituar interdependendo de pessoas. Isso dá certo. E é o que o espírita faz. Ele procura estudar, ensinando. Trabalhar, construindo. Palavras do Emmanuel. Que adianta aprender só para você? Aquela história do Ubuntu, né? Chega com a lógica, porque eu achei estranho no livro aqui, quando eu abri, que é assim, deve ser interpretado assim, a interpretação ela é aberta. Mas eu sei que nos centros espíritas, por mais boa vontade que se tenha na apostila, as pessoas abrem o verbo e todo mundo fala. Aqui é só entender, é um norte. Por quê? Porque conforme a gente vai tendo maturidade, a gente vai interpretando diferente. Então dá cura. O Haroldo, sabe, Haroldo Dutra Dias, ele abriu dentro dos estudos dele coisas na minha vida que
Parece para você, pode não valer nada. Para mim era tão importante que eu me perguntava assim, porque sempre fui uma pessoa inquieta, rude, alterado, desequilibrado. O que você vai procurar com isso? Equilíbrio. Veja, né, o que o Sócrates dizia, conhece a ti mesmo. O espírito, ele faz esse inventário. Sou orgulhoso, mas não sou satisfeito com o meu orgulho. Sou ansioso, mas não sou satisfeito com a minha ansiedade. Então, na hora que você vê a palavra orgulho, você pensa o oposto, humildade. É um caminho. E o Haroldo, eu tinha essa coisa, né? Porque o maior exemplo é o Cristo lá no Gé Piedade. Um lado aqui é Deus, o outro lado é Cristo. O maior exemplo. E eu só queria pensar sempre, eu dentro da igreja católica, eu via discursos, né? Que até o Cristo, né? Claudicava. Eu nunca aceitei isso. Mas o Espiritismo dizia: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Qual é o segundo? Instruí-vos. Quanto mais a gente estuda e vive e vai lutando para ser melhor do que a gente mesmo, as coisas vêm. E um dia eu sentado na mesa, mas poxa, como é que o Cristo, sabe, eu quero evitar tudo que é de raiva que tem dentro de mim, e como é que o Cristo chegou lá no templo e virou as bancas e bateu o chicote no povo, né? Que tinha filmes que mostravam assim. Aí o Haroldo foi explicar. Isso eu já depois de 30 anos de idade. Mas sabe, abriu uma chave no meu coração. Ele foi dizer: não, ele não está ali com ódio, não. Fez uma explicação, fez um estudo todinho. Ele tem uma palestra mostrando que ali era uma encenação teatral, porque se fazia assim. Ele mostra 3 passagens do Antigo Testamento ao Novo. Era uma forma de chamar a atenção e fazia no meio, todo mundo parava. Teatro. Ele mostra bem direitinho. Depois eu estou só dando a dica para vocês estudar. A segunda coisa que me doía, e quando Cristo está lá na cruz e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, eu decorei porque me marcava. Porque eu vi muita gente dizer que a carne é... Mas quando eu pego os livros do Emmanuel, ele diz assim: a carne é sua amiga, quem é fraco é o seu espírito. Não entrega negócio de carne, é bebida, garrafa, droga, não existe nada, existe você. Vamos deixar de transferir a responsabilidade. O espírito é responsável. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aí tinha lá, e eu sabia, tinha 3 pontinhos em itálico. E eu vi muita gente pregando, dizendo que ali a dor, né? Jesus fraquejando. O Haroldo fez o estudo. Eu não aceitava. Eu sem saber de nada. Mas algo dentro de mim dizia: Jesus não é assim. Não sei porquê. E o que é bom é que nós, de novo, né? Independência não é poder. Poder é interdependência. Achei que tem muitas pessoas que tinham a mesma inquietação que eu tinha. Tanto que talvez o Haroldo fosse um, que senão ele não tinha ido buscar. Ele disse: Jesus estava cantando. Porque o judeu aprende a decorar, né? Os salmos são cânticos. Acho que é o Salmo 22. Eu fui ler o Salmo 600 anos antes. Ele estava dizendo, o Salmo é exatamente escrevendo: vão quebrar seus ossos. É o Salmo, por isso que tem, e tinha na Bíblia, aspas, itálico e 3 pontinhos. O Salmo começa desse jeito, o Salmo: Deus, meu Deus, por que, né, a depender da tradução, me abandonaste, tal. Aí começa explicando, eu disse: pronto, era o Cristo que eu podia ver, eu queria. Acho que é o 22. Ele é perto daquele pelos Prados e Campinas. E ele começa assim, desse jeito. É o começo do Salmo. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Aí continua. Leia o Salmo, que é a paixão de Cristo, todinha até a hora do Calvário. Escrito por Davi centenas de anos antes. Jesus estava cantando.
Aí casa a história, porque os espíritos dizem, lá no Irmão X, que quando vieram anjos do céu, que a gente já tinha visto a Lívia, quando foi desencarnar. Lembra da Lívia, do Lentulus? O leão deu uma patada nela, ela, o Simeão fez, vem, puxou, ela não sentiu uma dor. Ela já tinha sido tão martirizada naqueles 10 anos de desprezo, que ela já tinha cumprido. Ali eu acredito que ela não chegou com de 70 para frente, né? De programação cumprida. Eu não duvido que ela não tenha chegado, não. Porque ela não sentiu dor, não. Pegou aquilo, levantou o espírito e saiu imediatamente do corpo. Pode comer ele, carne é carne. Com o mesmo caso, eu só vi assim em Paulo e Paulo Estevão. No caso, do dia que a pedra cantou para cima de Estevão, o Espírito disse que o próprio Cristo estava lá. Não sentiu uma pedrada, Estevão. E ele, a primeira coisa de Estevão, nada contra ele, eu quero virar agora o mentor espiritual desse rapaz que está aí comandando o meu apedrejamento. O Cristo disse que os anjos do céu desceram na hora da pior dor. Ele olhou e disse, na hora que eles viram, disse, comigo não, vão olhar onde está Judas, porque ele já sentiu que Judas ia cometer o suicídio. Vão lá. Seja a dor. E se você vai fazer estudos de dor, você começa a estudar, por exemplo, os yogis, os legítimos. É relativo. Por que eu estou dizendo que é relativo? Você encontra pessoas que conseguem passar horas numa posição que você não consegue passar 5 segundos. Não era para dar dor? Ele não é homem e mulher igual a você, por que não dá? É a sua maneira de ver. Um homem que é homem como a gente, que convive conosco aqui encarnado, sendo espírito imperfeito no mundo de provas e expiações, consegue superar dores que nem todo mundo consegue. Você imagina um espírito da envergadura de um Cristo. Aí você diz, mas eu não gosto muito, não acredito. Leia sobre o Holocausto. Os judeus, temperatura 20 graus abaixo de zero. Quem viu aquele livro do Frankl, Em Busca de Sentido? Ele que era um psiquiatra, médico, tinha escrito vários livros. Foi lá, judeu, preso, foi para Auschwitz, Dachau, vários campos de concentração. Ele disse, primeira coisa, ele coloca no livro, que eu me impressiono enquanto médico. Não sei se tem algum médico aqui. É que os estudos que eu tinha, por exemplo, é que a pessoa pegando um frio que nós aqui, a maioria nunca pegou, um frio 20 graus abaixo de zero. Ele diz, pensar tudo que eu tinha de estudo hipotético que uma pessoa adoecia, eu vi que não é assim não, para uma pessoa adoecer. Ó, a questão da dor e do adoecimento. Pegaram a gente, colocaram 1000 pessoas numa sala que só cabiam 250. Passamos 48 horas, porque tinha um intervalo, nós chegamos de sexta para um sábado, o cara só atendia, o outro trabalhador pegava na segunda-feira, e a gente confinado dentro de um vagão, tínhamos recebido meio pão e um copo de água, foi só isso para aquele dia tudinho. Quando nos tiraram do vagão, pela cabeça, pela todos os cabelos do corpo, fica nu, confinado dentro de um lugar que não dá para se deitar, o pessoal urinando, defecando, tudo em pé, e o frio abaixo, de 20 graus abaixo de zero. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Eu jurava que eu gripava, e eu não gripei. Olha a lógica. Olha o que é uma doença. De novo, o que é uma doença? Se não uma forma que Deus tem de lapidar ou de tocar num espírito muito embrutecido. Como diz lá há 2000 anos, o ser humano é um diamante bruto. Porque o orgulho
A gente achar que é forte, mais fé em nós do que fé em Deus. Pense em cada um. Eu estava falando lá no Zé Walter, eu disse assim, eu não gosto porque às vezes você conta os casos seus, pessoais, porque eu sou gente. Eu ia fazer uma palestra num congresso internacional e eu tinha uma palestra a fazer. Levantei, eu sentei, uma febre, e ela estava comigo. Peguei a chikungunya, meu. Abril do ano passado, vamos retrasar, não sei. Você sabe o que é você dizer eu vou e você não conseguir se levantar? Pois é. Pois é. Eu disse eu vou. Ela disse não vai. Só que eu fazia assim, só que faltou a força. E eu apaguei. E ali foram os melhores sonos que eu já dormi na minha vida. Porque eu passei quase 3 dias, dentre eles umas 48 horas tendo febre entre 39 e 40 direto. O que era bom de sono, eu percebi porque a pessoa morre daquilo. Porque se tiver sozinho, olha aí, se eu tivesse só, eu tinha morrido. Por quê? Porque o sono era tão bom que nem eu me levantava para comer, nem nada. Agora você dentro de uma rede, com um lençol bom, com um frio grande, você bem acolhido, quem quer levantar? Eu tenho quase certeza que ela mata porque a pessoa não tem ânimo de levantar, é gostoso. O frio que ela dá, porque não tem dor nos primeiros dias, a dor vem depois. Nos primeiros dias você só sente aquela frio grande e você se deita e se enrola. Que é melhor frio e cobertor. Só que você não está medindo. Se não tiver alguém com você para saber que você está ali com 40 graus de febre, você não sabe. Quem já teve sabe. Não se levanta e nem dói, nem coça, nem nada. Eu não tinha nada. Era só vontade de dormir. Aí lá vinha. Levanta que a febre já está em 40 graus, já tomou o remédio, vai tomar um banho. Aí era a hora ruim. Porque o frio grande, entrar embaixo d'água. E era assim, direto. Por quê? Porque você percebeu. Cadê aquele homem que estava certeza que ele ia fazer a palestra? Aí, ó. No chão, né? Dizia a mulher, na chão. Não tem homem nem mulher para isso, não. Tem? Olha, o que é a doença? Uma das coisas, dentre as várias coisas que tinha para aprender era: não é você, não. Tudo é do Pai. Você fala quando eu quiser, porque é necessário. Quando eu achar que você está achando que é por você, eu lhe boto no chão, só para você se lembrar. Não é uma questão sádica. Diz o Emmanuel que ser feliz é servir a Deus. Dentre os 3 psicólogos interessantes que eu falei primeiro do Adler, né, que ele fala do poder. O Freud fala do desejo. E o Viktor Frankl desenvolveu uma teoria dizendo que o sentido da vida é quando você deixa de dizer para a vida o que você quer dela. É quando você aprende a perguntar à vida o que é que ela quer de você e você assume a sua responsabilidade. Vale, o Frankl é espírita. Aí me passaram outro dia um livro do AA. Quem já leu? Um livro que deve ser lido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não fala nada de espiritismo, mas pode olhar lá, se tudo, pouco que se fala ali é de bebida, o que mais se fala é de Deus. Que ele diz, não existe um tratamento se a pessoa achar que é só ela. Acho que é o 3º capítulo em diante, é só Deus, Deus e responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Então, e como estamos falando de doença, falei do por quê? Porque lá diz que alcoolismo, diz a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, alcoolismo é uma doença. E você vê depoimentos de pessoas dizendo que conseguiram chegar a Deus
quando descobriram que estavam doentes. Estão percebendo aí a relação entre de programação, prova e expiação, coisas que são dessa encarnação, coisas que são de outras, todas vêm para nos ensinar. A dor vai ser necessária porque ela é uma mera provocação. E é nesse sentido que tem gente que consegue cura. Por quê? Não é o centro que cura, não é o Fritz que cura. A pessoa é curada quando ela está no nível adequado, em que aquela enfermidade cumpriu o papel dela. Qual era o papel? Fazer a provocação naquele espírito, para ver se ele conseguia enxergar dali para frente, porque ele, com a doença, ele chegou até ali. Agora, a partir dele se perceber enfermo, como é que ele ainda pode assumir as responsabilidades que a vida vai mandar para ele? Não acha que a dor é a morte do ego, não? A dor é a morte do ego. Todo o sofrimento de Jesus foi exatamente para mostrar isso. Eu acho. Você evidencia o seu eu superior. Eu acho, de novo, que ela não mata o ego. Eu digo que eu quebrei já a clavícula e eu não sei qual foi a que eu quebrei. Enquanto estava doendo, eu estava bem humildezinho, porque matar é uma coisa que a gente aprende no espiritismo, é diferente de morrer e desencarnar. Porque quando eu digo morreu, não é isso não? Quando a gente sente dor e o nosso ego é muito alto, na hora que eu estava ali no chão com a chikungunya, eu estava bem humildezinho, não estava? Na hora que eu fiquei bom e melhorei, o ego não morreu, ele ressurge para matar um ego. E aí eu gosto muito da palestra do Haroldo. O problema é o desequilíbrio. A gente tem que ter amor próprio. A gente não pode ser egocêntrico. Ninguém quer matar o ego. A gente tem que ter o ego. O ego é o eu. Agora, o desvirtuamento dele, o colocar-se no centro para tudo, não servir a ninguém além de que é você mesmo, não pensar no bem comum, só pensar no bem próprio, entende? Então eu não acredito, né, que seja para matar. Por isso que eu estou sugerindo a porque uma das coisas mais interessantes que eu achei foi uma passagem que ele diz lá: as garrafas só são um símbolo. Ele diz: nós não somos contra a bebida. No livro diz: não temos nada contra quem bebe. Estou dizendo da leitura do livro. Ou seja, eles disseram: vou matar a bebida. Não, se está aí. É por isso que tem gente que mal interpreta. Um dia perguntaram o Divaldo, né, um alcoólatra, perguntou: e Jesus não bebia vinho? Mas lê o livro do Arco, você vê, ele não fala que é para matar vinho, não. Ele diz: para quem não tiver o controle, tiver doente, ele vai explicando. Então ele não quer matar a bebida. A gente também não quer matar o ego, não. A gente quer matar o egocentrismo. Como é que a gente mata o egocentrismo? Não mata, a gente é só equilibrar o nosso ego. Entende? E cada provocação de doença que acontece, ela realmente não mata, não. Ela baixa. Do jeito que ela baixa a imunidade, ela baixa a nossa vaidade. Não baixa? Não tem como não baixar. Pessoa, uma mulher linda, com a aparência que seja uma beleza que é bem aceita socialmente. A pessoa, ela tem uma herpes zoster, faz uma queimação aqui, fica uma pereba aqui gigante no rosto. Aquela mulher linda, que depois o caso do Ben-Hur, lembra? Do filme, da história? A mulher pegar a lepra, aquela lepra pior, bubônica. Então, ela não é matar o ego, não. Ela vai ensinar ela a viver sendo aquela pessoa mais bonita, no sentido de ser benquista, e não sendo, vai dizer: você, o seu ego é importante. Agora ele não pode ser o centro. Joana de Anjos diz até no livro Conflitos Existenciais que a gente tem que aprender a viver com a nossa persona, né? Que a gente tem que fazer as pazes. Porque a gente não consegue eliminar tudo, está dentro da nossa construção. Então, eu preciso desse equilíbrio. Eu já pensei, eu sou vaidosa por pegar ele. Reconheci em mim isso. Então agora
vamos equilibrar, não vou tirar, porque eu não tenho como realmente expulsar isso, eu tenho como equilibrar e melhorar. E aí a gente vai diminuindo, né? Cada pancada dessa de dor, a compreensão que eu tenho, e lógico que também posso estar com a compreensão totalmente errada. Aqui de novo, eu fico vendo e observando e tirando as minhas conclusões, que podem ser erradas, mas que servem para a minha vida. E como eu estou algum ser aqui imperfeito, com pessoas que eu acredito que estamos no mesmo barco, né, assim, muitos vão se identificar nas minhas imperfeições. E quanto mais a gente se instruir, porque eu acredito que nem que eu não queira, eu vou ser levado a me instruir mais. Por quê? Porque eu vi que esse é o caminho. É onde eu melhor saneio as minhas imperfeições. É na doutrina, por exemplo. É na leitura. É visitar os centros, visitar as pessoas, falar. Hoje o senhor que está na coordenação, ele disse: você pode vir, não sabe? Eu disse: eu posso vir qualquer dia. Se eu tiver agenda, eu venho, porque eu tenho que trabalhar. Você viu o Raul Divaldo falando, ele fala várias vezes: eu vou para qualquer canto, desde que eu trabalhei. Ele disse: eu não posso passar um dia sem trabalhar. Tem que trabalhar. Então, nesse momento que há uma partilha, você também está trabalhando o seu ego, no sentido de partilhar, e com o tempo vai aprimorando. Lembra da Up Globo, no Ghost? Ela começa brincando, depois ela está fazendo um trabalho de mediunidade seríssimo. É uma porta que você entra, é um caminho que você vai. Não tem um palestrante que ele não vá ter problemas no começo e que vai sendo afunilado pelos impasses do dia a dia, e ele vai ter que, que ele sabe que é o melhor caminho que ele tem, a instrução. Porque com a instrução ele melhor compreende como amar. Porque muitas vezes nós não amamos direito porque nós temos confusões de compreensão. A gente confunde amor com paixão. Diz aí nos 5 linguagens do amor, não sei se vocês já chegaram a ler, ele diz que uma paixão dura em torno de 2 anos, mas ela passa. No Evangelho tem um instinto, eu fiz até uma fala outro dia, no centro dos instintos ao amor. A porta é essa, tem hormônio, tem tudo no mundo para nos inclinar, não é isso? Agora, quando depois que passa isso, aí vem o amor, responsabilidade. Olha como os textos se casam. Frankl fala de responsabilidade, Emmanuel fala de responsabilidade, o Gary Chapman, né, dos 5 linguagens do amor, fala de responsabilidade, o hábito fala de responsabilidade, o AA fala de responsabilidade, e a gente ainda quer dizer que ser feliz não é servir a Deus e assumir responsabilidade. De onde? Diga, doutor. Eu ia chegar nisso, fantástico. Por isso, ela está falando, eu ia entrar nesse assunto, fantástico, a sintonia. O envelhecimento. O envelhecimento. A gente vai para a beleza, no sentido da estética, né, do grego estesia, né, o sentimento, é a sensação. Ou seja, esteticamente ajustado é para causar uma sensação no outro. Né? Então, geralmente trabalha com a... Ela falou de persona porque tem 2 discussões sobre a ética da personalidade e a ética do caráter, certo? Quando fala persona, porque persona, lembra do Fernando Pessoa, persona é a máscara. Né? E a gente fica tentando começar na persona, mas entrar no ego, no eu mesmo. Né? Então, o eu, por vezes, né, já, assim, em regra, as programações tem a ver com isso. Se você vem com a beleza, porque tem gente, como o Narciso, né? É que Narciso acha feio que não é espelho. Ele morreu porque se encantou tanto com ele. Quanta gente não está aí que não consegue manter sequer, tem a carência, a vontade de um relacionamento mais firme, mas porque se acha bonito ou bonita demais, ou seja, que tem um tipo de beleza que atrai, né? Que chama a atenção, que se perturba com aquilo. Ele não sabe andar por sobre as águas com isso, ele não sabe. Ele tem aquela questão e ele não sabe lidar com a beleza que tem. E toma relacionamentos de paixões de 2 anos que não passam disso. Só que o tempo é também, como diz o irmão, nosso amigo. Olha por que ele diz que o tempo é nosso amigo. Porque a gente vai envelhecer. Porque aquela beleza vai passar.
Não conheço ninguém que tenha plástico que resolva por muito tempo. Ela, como diz aqui no Ceará, arremedeia por algum tempo, mas depois não tem jeito. Mas não tem jeito para quê? Para a beleza aparente. Em contrapartida, você pode chegar, olha, venci isso. É o que eles dizem, eu venci o mundo. Aí agora, tem outros valores? Porque a vida é continuar, senão o Espiritismo defenderia o suicídio. Isso eu quero saber, não. Quantas pessoas que vão dizer, e você vê depoimentos, que depois que ficaram mais idosos, é que disseram, agora eu descobri minha vida. Quantas pessoas que depois da doença, descobriram a vida. Quantas pessoas que depois que perderam o que tinham, é que descobriram a vida. Estou lendo o livro Fonte Viva. Ele diz assim: por vezes é necessário perder a casa material para que a gente construa a casa espiritual. Quando eu comecei a refletir sobre isso, até eu brinco, né? Eu comecei a ficar com cabelos brancos antigamente. Hoje você veio, não é? Porque antigamente eu fazia era puxar assim, ó. Eu achava que o tempo não era meu amigo. Quando eu escutei o Emmanuel, estou lendo terminando agora essa coletânea aí dele, que é Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, né? Estou no Fonte Viva. Ele fala isso, o tempo é nosso amigo. Calma. Caminho. Por mais que eu não possa caminhar 2 anos, 2 dias, a cada 2 passos que eu dou já vale alguma coisa. Caminha. Com tranquilidade. Não tentando servir a você, mas tentando assumir as responsabilidades, servir a Deus. Então, finalizando, para cumprir o horário que tinha nos sido proposto, né, que era para a gente encerrar às 8h40, para depois, se mais pessoas quisessem participar. Então, só para a gente pegar o livro, como é o tema que tem, é exatamente o trecho que fala aprendendo com as curas. Então a gente passou aqui a comentar sobre as doenças, a formação das doenças, a cura das doenças. Resumindo, elas vêm ou para provar alguma coisa, com o espírito que já está no nível de ser provado, ou para serem expiações, reduzirem o potencial do ego, ou melhor direcionar. Pode até ser que não seja reduzir, sabia? Eu estava comentando isso hoje. Às vezes a gente é tão inclinado, só que a gente não sabe o caminho que vai. Para um barco que não sabe para onde vai, nenhum porto é seguro. E aí a gente extravasa, né? E tem gente que extravasa, por exemplo, quando acha um trabalho sério. O Divaldo, eu acho que ele extravasa. Ele aprendeu a deixar de extravasar outras coisas, extravasa aqui no Espiritismo. Ele usa bem, não a nível de vaidade, egocentrismo. Ele extravasa porque ele trabalha mesmo. 256 livros. Até onde eu contei. Infindáveis palestras. Pelo mundo inteiro. Chega na Europa, anda em 37 cidades. Extravasa. E diz, eu continuo trabalhando. Ainda tem a Mansão do Caminho. Que já foi uma sugestão bem forte dos espíritos. Você tem, não adianta só falar para você não, você tem que fazer algo maior. Ou seja, o fluido vital dele é tão forte que tinha que fazer e vai fazer. Hoje o Haroldo e quantos outros que estão tocando o trabalho. Porque cada um aqui, finalizando, que vem, é tão difícil você ver que a pessoa não olha, como às vezes a gente tem maior facilidade de ser amoroso lá fora e dentro de casa a gente não é. A diferença do espírito é porque ele fica tentando ser todo dia onde ele vai ser. Mas a gente não percebe, por exemplo, o valor de uma pessoa que está aqui no centro, que consegue se manter no centro muito tempo, vir, tentar não faltar. Isso é um trabalho muito difícil, são muitas propostas. A pessoa conseguir se encontrar num canto e manter um trabalho fora de série, ainda mais quando esse trabalho é um trabalho, como a gente diz, de formiguinha. E quantos iluminados não tem aí nos centros fazendo esse trabalhozinho ali, mantendo anos a fio, levando com seriedade um trabalho praticamente anônimo. Então,
Quer dizer, as pessoas estão encontrando a cura para as doenças que elas têm por meio do trabalho. E aí é o que diz o André Luiz: para conseguirmos as coisas tem que ter vontade, trabalho e merecimento. Vontade, trabalho, merecimento. No amor, dizem os Espíritos, é amor, trabalho e paciência. Muita paz para nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.